essa história de que há uma contradição entre Isaías e Lucas. Porque lá em Isaías está dizendo que ele vai ser chamado de Emanuel. E aí tem um monte de irmãos que chamam irmão Emanuel, né, tal, não sei o que, porque e tal. E no Novo Testamento, o anjo Gabriel chega e fala assim, ó, pro José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Emanuel ou Jesus? É uma contradição? Bom, não vemos contradição a partir do momento que você volta os seus olhos para essa questão onomatológica. Dentro da onomatologia existe uma área conhecida como polionímia. O que é a polionímia? Polionímia vem de polis, e polis em grego é vários. Por exemplo, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então a polionímia vem de polis, vários, mas onomá, que é nome, ou seja, a polionímia ocorre quando você encontra com um indivíduo que tem mais de um nome, 2 nomes, 3 ou até 4, como é os nomes. Deus, por exemplo, tem vários nomes. Jesus tem vários nomes. O próprio Pedro, esse não era o verdadeiro nome dele. Ele tinha o nome de Shimeon, que passa a ser Simão, que passa a ser Simão Bajonas, Simão Pedro, Pedro, Quefas. Veja quantos nomes agregados a uma mesma pessoa. No caso de Jesus, realmente nós temos ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, como uma profecia de dupla referência. Em princípio, ela tem a ver com Acás, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós vemos o cumprimento literal desta profecia na pessoa do Filho de Deus. E ali ele também é chamado de Emanuel. Mas se você ver o versículo de número 20 do capítulo 1 de Mateus e Lucas 1, 31, o anjo diz que o nome dele seria Jesus. Afinal, Jesus ou Emanuel? As duas coisas. Tanto Jesus quanto Emanuel, levando em consideração essa transposição do abismo cultural em que uma pessoa tinha mais de 2, 3, 4 nomes. É como, por exemplo, uma outra curiosidade que aparece no livro do Apocalipse. João é convidado a subir até o céu. Chegando lá no céu, ele vê um trono e alguém que está sentado sobre o trono. E ao redor deste trono tem 4 tronos e depois mais 24 tronos. E aí João, no capítulo 5, ele chora muito porque aquele que está sentado sobre o trono trazia um livro que estava selado e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir esse livro. E ele estava curioso, como todos nós, para saber o conteúdo deste livro. Quando então um dos 24 anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João vai olhar o leão da tribo de Judá, o que é que ele contempla? Ele contempla um cordeiro. Agora, é leão ou é o cordeiro? Não aparece? Não parece aparentemente contraditório? Por que não é contraditório? Porque Jesus agregava as duas figuras em si. Ele tanto é o leão da tribo de Judá, que inclusive todas as tribos elas têm um brasão. E o brasão da tribo de Judá é justamente o leão. Mas por que Jesus também é o cordeiro? Porque em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus que está se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele é o nosso cordeiro, o cordeiro pascual, e é também o leão da tribo de Judá. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui, Elias, sobre o nome de Jesus e sobre essa questão dos nomes e tal. Você já viu, por exemplo, essa seita? É um pessoal que fica marcando a volta de Jesus quase todo ano. Já tem uns 5 anos que eles fazem isso, ou mais talvez. Eles ficam marcando a volta de Jesus todo ano. Inclusive tem uma figura aí que já marcou várias vezes a volta de Jesus e até agora... É isso. E tem muito seguidor. É um falso profeta. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Romildo Ferreira. Não sei, é Ferreira? É Ferreira. Tá certo. E fica marcando, é um falso profeta, fica marcando a volta de Jesus. E o grande desafio é falar que o nome de Jesus é Iausha.
Essa construção é uma construção possível do nome de Jesus em hebraico? Por exemplo, na Bíblia, o Salvador se chama Yeshua ou Yahusha? Então, nós não temos, assim, no texto hebraico, nada que aponte para essa realidade. Pode ser algo meio parecido, né? Que Yao, que pode ser uma forma contraída, né? Que, na verdade, Yao seria Yahu, que geralmente os judeus eles não pronunciam esse H, que é a transliteração do Vav. É Vav, né? É do Vav. Não, o H é do vamos lá. Y seria o A embaixo, aí depois o H. Isso, que seria o Vav, né? Que é uma transliteração, né? Então, não. Mas não dá o não Vav. Dá, né? Não tem dá. como ser Vav ali. Justo. Não tem como ser a letra Vav. É que assim, eu não sei, a minha percepção é que eles fazem... Primeiro eles têm algum tipo de revelação ou coisa parecida. Depois eles vão pro texto e tentam fazer o texto não, é o rei, não é eu tô fazendo confusão. É o W, que é a transliteração do Vav. Isso. Seria o re. Então, é o re. Tem o rei e tem o rete, né? Isso. É o re, o re seria é o H. Só que geralmente os judeus não pronunciam, né? Eles não pronunciam. Depende, se eles forem judeus da Espanha para cá, eles não pronunciam, que é a maioria. Os sefaraditas. Mas se eles forem lá da Rússia e tal, já que pronunciam. são os askenazitas e tal, eles já pronunciam. Já mas pronuncia. A maioria não pronuncia. Então, dá um som bastante semelhante, né? Como é que eles pronunciam? Yahusha. Yahusha. O nome de Jesus é Yahusha. Yahusha. Diríamos que seria o mesmo que Yeshua, mas Yah, mas eu não acho dá meio... por conta não dá. por exemplo, desse quando você vai, por exemplo, né, Yeshua, por exemplo, você tem o Yod, o Shin, o Vav, que aqui no caso seria o U, e você tem o Ain, né? Para dizer Yahusha aqui não faz sentido. Não é uma construção possível. Né? Não é uma construção possível. Desculpa, eu tô... Obrigado. Não é uma construção possível, né? Aqui. O que nós encontramos no texto hebraico, no texto massorético, no texto consonantal, no Tanar, é sempre essas formas. Por exemplo, a forma reduzida de Iervá ou Iavé pode ser Ie, pode ser Io, pode ser Ierro, mas nunca Ial. Não dá. É uma construção impossível, né? Bom, vamos lá. Manda sua pergunta pra cá. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima. Valeu!